Olá, amigos, amigas, vamos para a terceira parte do estudo de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 11/7/2020, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, e a pergunta que nós vamos estudar agora é a 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Então a pergunta do Kardec é, olha, não está ainda consumada, você disse anteriormente que vai se consumar só com o nascimento. Então aquele feto tem ou não tem uma alma? Sim, ainda que essa alma tenha alguma liberdade em alguns casos, mas ela já está destinada, né? Ela já está ligada a essa alma que vai animar aquele corpo após o nascimento. Muitas vezes, como eu falei, esse espírito já está sem consciência nenhuma, já totalmente atrelado. Algumas vezes com alguma liberdade, mas não tendo a oportunidade, como eu falei também anteriormente, de trocar. Falar, olha, desisti dessa, vem você aqui, ocupa o meu lugar, não há essa possibilidade. Então, aquele feto já tem sim uma alma destinada a ele, ainda gozando de uma certa liberdade. Mas isso é igual durante o sono. O nosso corpo, né? Nós somos um espírito, temos um corpo. Durante o sono do corpo físico, estamos libertos, fazemos alguma coisa, mas estamos ligados ao corpo. Então, é mais ou menos essa situação. O espírito pode até estar ainda fazendo algumas atividades no mundo espiritual, como se fosse período de sono, mas já atrelado àquele feto. A questão 354. Como se explica a vida intrauterina? É uma vida vegetativa, não é uma vida totalmente animal. Não há ali um processo ainda reencarnatório completo. Aliás, ainda que se diga que no momento do nascimento se completa o processo reencarnatório, mas a gente sabe que até os 7 anos a criança ainda está muito ligada ao mundo espiritual, até fenômenos como ver espíritos, né, os amiguinhos imaginários, que às vezes são criação da mente, mas que outras vezes podem ser sim já mediunidade, né, brotando ali, não necessariamente vai ser um médium ostensivo no futuro, porque pode ser que isso desapareça por volta dos 7 anos, 6, 7 anos. Muitas crianças que têm esse histórico depois não se tornam médiums ostensivos. Estou falando ostensivo porque todos somos médiums, né? Todos temos alguma percepção do mundo espiritual. Mas aqueles que costumeiramente nós chamamos de médiums, né, que realizam as atividades mediúnicas, não necessariamente uma criança que via espírito na infância vai se tornar um médium ostensivo, né? Então, a vida intrauterina é uma vida de preparação, aqueles meses, para a vida que se iniciará após o nascimento. Questão 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? Claro que há, né? Isso há 170 anos atrás a ciência já tinha detectado, hoje muito mais, já se sabe as características daquele corpo, se ele terá algum defeito físico, mental, enfim. Hoje a ciência é muito mais avançada do que na época da codificação. A finalidade desse tipo de encarnação, como já vimos anteriormente, pode ser no plural, pode ser finalidades, né? Finalidade para o espírito reencarnante, finalidade para os pais, para a família aumentada ali, finalidade para recomposição perispiritual, enfim, várias finalidades têm uma encarnação curta, né? Que o corpo não vai poder prosseguir por muito tempo, às vezes minutos depois do nascimento, ou às vezes nem isso, ainda o corpo perde a vida dentro, né, do útero. Nesses casos, tem sim uma finalidade, teria que analisar caso a caso. Cada história tem uma finalidade específica ali. Questão 356.
Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Diz o Espírito Verdade que sim, né? Que há alguns casos que há um desenvolvimento do feto ali, passa o tempo e quando nasce não tem vida, né? Não foi destinado nenhum espírito para aquele corpo. Isso só tem um propósito, é uma prova para os pais. Né? Isso só acontece em alguns casos quando é para ser uma prova exclusiva para aquele casal, para aqueles pais, né? Pelo menos para a mãe, né? Mas claro, em tese deveria ser para os dois aí, tá certo? Questão 356A. Toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Assim, né? Se não tivesse um espírito ali, não teria vida. Quem anima o corpo é justamente o espírito. Então, se sobreviveu, é porque tem um espírito ali ligado àquele corpo, tá? Às vezes a gente usa a expressão errada, né? Se tem um espírito, na verdade somos o espírito e temos um corpo, né? O espírito é que tem o empréstimo de um corpo ali por algum tempo, tá certo? Agora é a 356B. Aí eu falei a B, né? Eu falei que era A. Agora que eu vou a 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Seria o natimorto, né? Então eu inverti a 356A com a B. Agora que eu estou na A. Sim, pode chegar até o momento do nascimento, não além disso. Então, passar toda a gestação sem um espírito ali ligado e no momento do nascimento não haverá vida, porque não há espírito ali vinculado àquele corpo, tá certo? Vamos a 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Uma existência nula, né? Ele vai ter que recomeçar, ele vai ter que entrar na fila de novo ali. Aqui temos pensar no aborto espontâneo e no aborto provocado. Mas no caso em questão, está falando para o espírito reencarnante. Então, para o espírito reencarnante, de um modo ou de outro, ele não conseguiu levar a sua vida a termo. Né? Quer dizer, se houve um aborto, ele não conseguiu reencarnar, efetivar aquela reencarnação. E aí nós temos que analisar se foi espontâneo ou se foi provocado, para ver as consequências na relação entre esses espíritos aí, tá certo? Agora então a questão 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? A posição da doutrina espírita é que sim, né, de que a vida então é um crime em qualquer momento, desde a concepção ali. De 170 anos para cá, muita coisa avançou, né, nos movimentos que lutam pelo direito ao aborto, mas a posição da doutrina espírita é que há vida e que então não deve haver o aborto. Mas aqui vamos entender a doutrina espírita como um todo. Nós devemos seguir Jesus, né? Jesus não iria criticar ninguém por nenhuma atitude. Todas as atitudes, todos os erros que nós cometemos merecem a misericórdia divina. Então, erramos ao falar mal de alguém, erramos ao falhar com um compromisso, enfim. O aborto, né, erramos com o suicídio, várias coisas. O aborto também é visto como um erro. Mas me permitam aí o exemplo genérico, no atendimento fraterno da Casa Espírita, e principalmente quando nós estamos dando curso para preparar atendentes, a gente diz assim, uma pessoa chega à sua frente ali no centro e relata que cometeu diversos abortos. O que nós fazemos? Né? Não, está escrito no livro dos Espíritos que é um crime, mas nós devemos ter um posicionamento em relação à atitude. Mas a pessoa que está à nossa frente merece todo amor, carinho e proteção. Então, não devemos julgar a pessoa que, porventura, cometeu o aborto. Agora, se ela perguntar a posição da doutrina espírita, a gente pode indicar a resposta. Para a doutrina espírita, a vida desde a concepção, então não é uma atitude incentivada pela doutrina espírita. Mas eu fiz isso. Então, vamos seguir em frente, vamos procurar acertar erros, né, que
ficaram no passado. Se nós ficarmos remoendo, nós não seguimos a vida adiante. Questão 359, faltam só duas, vamos encerrar esse item aqui. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Não. Esse é o único caso em que a doutrina espírita fala não. Nesse caso, né, salva-se a vida da mãe, porque a medicina disse que a mãe iria morrer, provavelmente iria morrer, então aí, nesse caso, seria admissível o aborto. Então, o único caso em que a doutrina espírita entende que não tem problema é justamente o caso em que a vida da mãe corre perigo. A questão, não, aqui eu estou extrapolando o Livro dos Espíritos, né? A questão do estupro, por exemplo. Uma pessoa que sofreu um estupro e que por isso deseja abortar. Nós sabemos que dentro da legislação brasileira, com autorização judicial, há pessoas que recebem autorização, né, o direito de realizar o aborto. Volto a dizer, nós não julgamos ninguém. Né? É algo que, se a pessoa entendeu que ela deveria fazer daquela maneira, quem sou eu para julgá-la e falar que ela está errada? Se ela conseguir levar a termo, não quiser criar aquela criança, não tiver condições, der para uma adoção, também não temos que julgar. Tá? Então é importante que a gente separe a ação da pessoa. A pessoa não merece julgamento. Edmir, e sobre descriminalizar o aborto? Bom, podemos até pensar realmente na descriminalização, porque muitas mulheres morrem realizando abortos em locais sem nenhuma asepsia. Então, é um assunto que deveria ser melhor discutido. Mas a posição da doutrina espírita é clara, que é não incentivar o aborto. Tá? Mas cabe discussão sobre aspectos específicos, como esse que nós acabamos de ver na última questão, se a vida da mãe está em perigo. É um caso específico que até o Espírito Verdade disse, nesse caso é diferente. A última questão. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Aqui está falando no sentido de fazer funeral, né? E aqui o Espírito fala, olha, nenhum problema, né? Se dedicar carinho, atenção para aquele espírito, mesmo que não tenha concluído o processo encarnatório, não importa muito não, que a gente deve respeitar os sentimentos das pessoas. Um abraço.